بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما جاء في الرجل يوقف الوقفة وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت منها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر وقال محمد غير متأثل مالا. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sequência ainda do capítulo relacionado ao testamento, hoje vamos falar acerca do testamento que o indivíduo faz, mas na forma de waqf. Nós falamos na aula passada o que era waqf e neste hadith iremos também definir o waqf conforme o próprio hadith irá mencionar, mas de forma resumida e de fácil percepção. O waqf é você doar algo para Allah, doar algo que sai da tua posse, entra na posse de Allah subhanahu wa ta'ala, mas os benefícios daquilo que você está a doar vão para as pessoas. Portanto, é uma caridade contínua. Aquele bem não irá pertencer a ninguém, não é como um dono. O dono é Allah, mas a pessoa define como quer que os benefícios daquele bem que ele está a doar como waqf, como quer que seja utilizado, como quer que chegue às pessoas, e este hadith vai deixar também de forma mais clara. Esse é um dos sadaqatul jariya, assim como nós fazemos o masjid, fazemos um furo d'água, fazemos um poço, abrimos caminhos, que é considerado como uma caridade contínua. O waqf também é uma caridade contínua. Este hadith que foi narrado por Nafi e narra de Umar bin al-Khattab, e Nafi Abdullah bin Umar, ou por outra, Nafi obviamente narra este hadith. Ele diz an Umar bin an Ibn Umar. Nafi narra do filho de Umar radiallahu anhu, e Ibn Umar está a relatar um incidente do seu pai, que é Umar bin al-Khattab, o segundo khalifa do Islã. Portanto, Umar ibn al-Khattab disse Asaba ardan bi Khaybar. Ele, na porção de espolhos de guerra, ele teve uma porção em Khaybar. Era uma terra muito útil, uma terra fértil, portanto, uma terra que foi distribuída para os sahabas, cada um teve a sua porção. Então, Asaba Umar ardan bi Khaybar, fata an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando ele recebeu a sua porção, ele veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Asabtu ardan lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Eu recebi a minha porção de terra em Khaybar, mas se trata de um bem muito precioso, que eu nunca tive posse de um bem tão precioso como este bem de Khaybar. Fakayfa ta'muruni? O que tu me ordenas? O que tu me aconselhas com esta terra, com esta minha porção de espolhos que me foi alocado?
Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "In shi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Se tu quiseres, poderás reter a sua origem e os benefícios tu podes distribuir, podes dar em caridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu não vais doar esta caridade para alguém, para uma pessoa. Não, não vais doar esta terra, este pomar que tu tens para uma pessoa, mas sim tu vais dar pela causa de Allah, vais fazer um waqf, vais dar a Allah subhanahu wa ta'ala. E os benefícios que vão surgir desta porção de terra, tu podes dar em caridade. O hadith vai explicar, né, detalhadamente o que isto significa. Então, Umar radiallahu anhu deu em caridade o waqf. Quer dizer que eu dou esta caridade como waqf, que os benefícios vão para certas pessoas. E ele pode dizer onde que quer que estes benefícios ou benfeitorias sejam distribuídos ou alocados. O que ele diz? Allah yuba'u asluha, que esta propriedade não pode ser vendida. Não pode ser vendida. É como se fosse um testamento que ele está a deixar. Esta propriedade não pode ser vendida. Wala yuhabu wala yurath. Não pode ser oferecida a alguém. Wala yurath, e nem é herdado. Ninguém vai herdar, não é, desta propriedade. E ele ainda diz: للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. Quem irá beneficiar desta propriedade que ele estava doar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele diz, é para os pobres se beneficiarem das benfeitorias, wal qurba, e os parentes, wal riqab, e os escravos, ser utilizado para escravos, seja para a benfeitoria deles, para mukataba, por exemplo, um escravo que está a pagar a sua liberdade, com os benefícios deste pomar, desta terra de Umar ibn al-Khattab, pode ser doado para facilitar e ajudar este necessitado. Wa fi sabilillah, pela causa de Allah, gastar-se pela causa de Allah, wa bani sabil, assim como para os viajantes. Wazada an Bishr o Daif, e na versão de Bishr ele diz que Umar também mencionou para os hóspedes, portanto, depois o hadith seguinte eles já concordam com os detalhes todos que vêm no outro hadith. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Não há problemas para aquele que estiver a controlar este bem que consuma, não é, de forma justa deste mesmo pomar. O yut'imu sadiqan, poderá alimentar os seus amigos, o ghaira mutamawwilin fihi, mas ele não poderá fazer isso como uma forma de ganhar mais riquezas. Ele não pode fazer isso, a pessoa que estiver a cuidar não poderá fazer isso no sentido de ele acumular mais riquezas através deste pomar. Portanto, aqui fica claro um testamento. É verdade que isto, como é que isso aconteceu, se foi verbal ou foi escrito, no hadith seguinte irá explicar, e no hadith seguinte nós veremos a quem tomou conta deste pomar, portanto, no waqf. O que nós queremos aqui dizer? Que no waqf, regras do waqf, a pessoa poderá delimitar como quer que seja aplicado, e as regras mantêm como waqf. Ninguém torna-se dono, aquilo o dono é Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje a pessoa poderá dizer como é que ninguém poderá ser dono. Podemos, por exemplo, pôr em nome de uma organização que não vai para a posse de ninguém. Hoje, infelizmente, as organizações waqf estão feitas de tal forma que aquilo se torna como se fosse um bem familiar. Nós temos que ter cuidado quanto a isso. Por mais que se faça muito barulho, nós vemos que há sempre interesses particulares, por mais que venham até por vezes com lágrimas, como se fossem mais sinceros, mas há sempre interesse particular. Cada um que puder fazer isso sozinho, sem ter que passar por situações que corre o risco de perder aquilo, se tornar uma propriedade de certa família, portanto, seria melhor, assim evitava que o seu bem,
a tua caridade contínua continuasse a gerar benefício e não fosse parar nas mãos de pessoas e se tornar aquilo como propriedade pessoal. E este hadith fala de forma clara, e nós podemos fazer isso, nós próprios podemos fazer, não é? Doamos uma instituição que nós sabemos que poderá fazer, ou deixamos um legado para os nossos herdeiros, saberem como que aquilo tem de ser encaminhado para que esta recompensa continue. E no hadith seguinte nós iremos ver que Umar deixou claro este legado, que Hafsa é que tinha que controlar, é que tinha que ter o controle deste pomar e encaminhar os benefícios conforme o pai, Umar ibn al-Khattab, havia recomendado. Na próxima lição, inshallah, iremos trazer mais detalhes relacionados ao Waqf como um testamento, como nós temos que implementar e aplicar as normas do Waqf. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك